Fala, rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana aí. Vocês vão falar, vocês são loucos, terça-feira de carnaval, vocês não vão para bloquinho, vocês não vão descansar, vocês estão aqui falando de Corinthians de novo, mas nosso compromisso nunca falha. Já quero deixar um grande abraço pro Vladão aí, que tá com a família curtindo um pouquinho, depois vai trabalhar. Então tô eu e o Lucão aqui para a gente falar da classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, para a gente falar do nosso compromisso de amanhã lá no Equador, que vai ser uma pedreira absurda também. Então, antes da gente falar de tudo isso, Lucão, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, irmão. A gente não foi pro bloquinho, né? Mas o Vladão, vou te falar, viu, irmão? Uma hora dessa tá na Vila Madalena, na Faria Lima, sei lá onde ele tá. O Vladão é doido. Mas brincadeiras à parte, irmão, tô bem, graças a Deus. Como eu sempre falo, é sempre bom falar de Corinthians, ou com você, ou com o Vlad, ou os três, que é o melhor cenário possível. Infelizmente não é possível hoje, mas é o melhor cenário que existe, nós três juntos. Mas é isso, vamos trocar uma ideia aí do jogo de domingo, vamos falar o que a gente espera de amanhã, vamos passar o que a gente espera do próximo final de semana também, né? Pegar o Santos. E a semana tá cheia. Agora o calendário tá começando a apertar de vez, né? Tá começando a encher nossas semanas. Mas é isso. Que nunca falte assunto pra gente e que o Corinthians continue passando como passou no último domingo, irmão. É isso aí, irmão, é isso aí. Acho que, como você bem disse, agora o calendário vai dar aquela bela apertada, né? Mas antes tem que ter assunto para falar de jogo do que de extracampo, né? Que é o que acabou atormentando muito a gente no último ano. Então vamos lá, irmão. Domingo, Corinthians achei que fez uma partida segura. A princípio, jogou um time que a gente não contava que fosse entrar, né? Por exemplo, o Garro no banco parece que era até esperado. Mas o Coronado nem no banco é uma coisa que a gente não sabia e foi saber em cima da hora que parece que ele está machucado. Acho que nem para o Equador ele foi. Mas falando da partida mesmo, a volta do Gustavo Henrique, apesar de ter estreado no ano, numas quartas de final do Paulista, estava todo mundo receoso. Foi uma partida extremamente segura do Gustavo Henrique. Um time, no geral, jogou bem, não sofreu muitos sustos. Vi muita gente falar: ah, mas o Mirassol dominou bastante as ações do começo do jogo, tal e tudo mais. A gente que estava presente na Neoquímica Arena ali, assistindo o jogo, talvez pode ser que a posse de bola não foi traduzida em lances perigosos contra o Corinthians, né? Tiveram algumas faltas ali que a torcida perdeu a paciência que a juíza estava dando no jogo e parecia que era por Mirassol e para nós não. Vários jogadores do Mirassol reclamaram da arbitragem depois do jogo para falar do lance do Carrilho, mas ninguém falou da entrada do Cleison no Romero também, que foi muito pesada. E ninguém falou nada, o Cleison tomou amarelo. Mas falando dos gols, a bola parada ou a bola aérea, que sempre foi nosso calcanhar de Aquiles, ou vem sendo nosso calcanhar de Aquiles nos últimos jogos, né, principalmente nesse ano, foi a bola aérea e a bola alçada na área que classificou o Corinthians para a semifinal do Campeonato Paulista. Então, no primeiro tempo, um escanteio cobrado pelo Memphis, o Romero, sempre ele, o artilheiro da Arena, artilheiro do Corinthians no século agora, de cabeça fez 1-0. E já ali passando mais para o final do segundo tempo, o Fabrício Angileri, acho que é isso, eu não estou enganado, né? Ele, na estreia dele, entrou no segundo tempo ali no lugar do Bidu, deu um belo cruzamento, olhando de novo com mais calma assim, ele colocou a bola perfeitamente na cabeça do Memphis, contou um pouquinho o Memphis ali com uma ajuda do Muralha, fez o 2-0, Corinthians classificado, repito, sem sustos, uma partida onde eu achei que o time competiu, não ficou de toquinho aqui, não ficou de toda aquela melisquência que a gente falava, toda hora uma letra, um calcanhar, não. O Corinthians fez uma partida séria, competiu, entendeu a seriedade daquela partida, sabia, era nítido que os jogadores entendiam que é jogo único, que você não pode brincar numa partida dessa, e teve uma classificação, no meu entendimento, até que tranquila, é o que a gente esperava mesmo, né? E assim a gente está na semifinal do Campeonato Paulista, onde iremos enfrentar o Santos com o Neymar vindo mais embalado, um time que agora se reforçou, mas que passa uma certa... acho que no último domingo passa uma certa confiança, digamos assim, ou uma esperança melhor para o próximo domingo, né, irmão? É isso, Fê. Do jogo em si, eu acho que nem tem o que acrescentar muito. Você passou muito bem pelos lances capitais ali. Só que eu acredito que o jogo ele tenha sido um futebol apresentado simples, objetivo
e conciso, que é o que a gente estava pedindo, que era esse jogo de entender o jogo e de fazer o que tem que fazer, sem trazer grandes sustos, sem também fazer uma excelente partida de brilhar os olhos, mas fez o que precisava fazer, sem graça, foi objetivo ali, resolveu o jogo, não trouxe grandes sustos pra gente. Eu acho que é isso que a gente espera quando a gente joga com um time que com todo respeito, é inferior ao nosso. Quando a gente pega um time que tem uma capacidade técnica inferior à nossa, a gente não quer tomar susto. A gente não quer finalizar o jogo aos 45 do segundo tempo, apreensivo, torcendo para acabar logo, porque, pô, a qualquer minuto pode sair o gol do empate, que não sei o que lá, e bababá, que é o sentimento que a gente teve nos últimos jogos. E de não acontecer nesse já é um alívio para a gente. E você passou por isso, Fê, agora na resenha, mas eu queria dar uma ênfase maior também nisso daí. A tranquilidade, que eu sei que é uma fase muito inicial para falar disso, mas é uma certa tranquilidade que traz para o torcedor essas duas posições que você citou, que é a zaga, que a gente vive falando aí nos pós-jogos, na nossa resenha, que, pô, do jeito que tava, não tava legal. Parecia que ali era o nosso calcanhar de Aquiles, qualquer bola aérea era um Deus nos acuda, e o Gustavo Henrique entrou bem. E hoje, de novo, eu acho que é muito cedo para falar isso, mas hoje talvez ele seja o nosso melhor zagueiro, ou pelo menos o zagueiro que mais passou confiança para a gente nos últimos jogos. E entrar o lateral, que a gente também fala desde do final do ano passado, que também são os nossos calcanhares de Aquiles ali, de que, porra, se tem um setor do campo que que a gente tem que reforçar seriam as laterais e tudo mais. Entrar um cara, por mais que a minutagem seja baixa, por mais que pelo que o pessoal fala, ele tem um histórico de lesões que não é favorável, mas entrou bem. E só de um lateral entrar bem, eu acho que dá um conforto a mais pro torcedor, de tipo, pô, beleza, esses 2 pontos aí são os nossos pontos fracos pro ano, e na última partida as duas pessoas que entraram ali entraram bem, sabe? Então acho que dá pelo menos um pouco mais de esperança pra gente no que se diz respeito a essas duas posições. E agora esperar o final de semana. Agora entra o nosso medo, né? Que não que nosso medo seja Santos, Neymar, longe disso, tá? Pelo amor de Deus. Mas o nosso medo de jogo decisivo barra clássico, que a gente fala que é quando falta aquela garra adicional, aquele sentimento de entender o jogo, né? Espero que eles entendam. A final contra o Santos foi o único clássico que a gente ganhou na fase de grupos. Beleza que o time era diferente, mas não deixa de ser um clássico. Muitos consideram que não, mas vamos tratar como se fosse. E agora é um jogo decisivo. Mais um jogo decisivo. Mais um jogo que precisa ganhar. Então, eu vou confiante para esse jogo, mas também, obviamente, não com a confiança de uma goleada, de que vai ser fácil. Eu acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro, mas eu vou confiante para ele. E agora, quanto ao jogo de amanhã, irmão, eu acho que o sentimento é o mesmo. É um pouco de apreensão, um pouco de receio, porque a primeira fase da Libertadores deveria ter sido como o jogo de ontem, uma classificação segura, uma classificação sem sustos, e não foi. Só que agora a gente pega um adversário que tem um potencial maior do que o nosso primeiro adversário. Então não vai ser um jogo tão simples quanto foram os primeiros, no que se diz respeito à qualidade técnica. A gente sabe que contra o Barcelona de Guayaquil a gente não vai poder dar as chances que a gente deu para o time da Venezuela, que a chance de conversão em gols é maior. Então o time tem que entrar sabendo o campeonato está jogando, jogar ali com o regulamento embaixo do braço, se for o caso, de trazer um empate para a Arena para a semana que vem, tá ótimo, mas a gente sabe que não é um jogo como da Universidade da Venezuela. Que a gente esperava uma goleada no primeiro jogo, a gente esperava uma goleada no segundo jogo, não aconteceu, mas acho que contra o Barcelona de Guayaquil nenhum torcedor espera uma goleada. A gente espera que seja um jogo difícil, e a gente espera que a gente saiba jogar esse jogo difícil. Eu não sei se você concorda comigo, irmão, mas passando
bem de forma simplista pelo jogo de amanhã, é isso que eu penso. Que o time tem que saber o jogo que vai enfrentar, saber jogar o jogo e saber jogar a competição. É isso, irmão. Acho que assim, já pensando em domingo, assim, pulando amanhã, por que eu faço essa analogia? Porque eu acho que amanhã talvez pode ser o início da nossa resposta do que esperar para domingo, entendeu? Voltando rapidinho no que você disse ainda do Mirassol quanto à zaga, eu vi muito corintiano brincando que, ironicamente, os 4 jogos que a gente não tomou gol no ano, o Félix Torres estava jogando, e aí eu dei risada que eu falei, mas contra o Novo Horizontino a bola não entrou por outros motivos, não era porque ele jogou, né? Mas, de fato, acho que principalmente Ponte Preta e Mirassol foram partidas seguras do Félix, só que quando ele não tentou inventar, ele foi simplista, então acho que vale, eu aqui que bato tanto nele, acho que vale também ressaltar esses pontos, mas já voltando agora para o assunto de pré-libertadores e a semifinal, eu tô contigo, amanhã é um jogo que a gente não pode dar, não digo dar espaços, mas não pode dar chance para o azar, né? Tem que saber jogar, acho que ainda pensar que tudo isso que a gente vai passar, todo esse sofrimento ainda para entrar na fase de grupos. Lembrando que um time que vai dar para Libertadores para a fase de grupos, ele pode entrar sim num grupo de um time do mesmo país. Então ainda tem chance de a gente cair num grupo de, sei lá, de Flamengo, Botafogo, Palmeiras, São Paulo. Então tem tudo isso ainda na pré-Libertadores. Mas eu tô contigo. Acho que um empate amanhã tá ótimo, mas aquele empate está ótimo dependendo da circunstância do jogo, né? Se a gente está ganhando de 1-0 e toma um empate no fim do jogo, pô, é um desastre, né? Você traz os caras totalmente motivados para jogar aqui, a gente já sabe que vai ser aquela catimba absurda. Ao mesmo tempo que se a gente estiver perdendo o jogo e empata no final do jogo, a gente vem com tudo para cá também para tentar a classificação. Mas acho que é um jogo meio de xadrez assim, é um jogo de paciência. São 180 minutos, mas o Corinthians não pode deixar esses 180 minutos pensar só nos 90 que vai jogar aqui. Então, acho que amanhã é primordial para o Corinthians entrar atento, competindo, sem gracinha, e levar tão a sério quanto levou o jogo do Mirassol, que é o que a gente falou. Não foi aquele primor, mas umas quartas de final em casa, você tem que saber ganhar. E o Corinthians soube ganhar, e é o que a gente espera, principalmente para amanhã, que o Corinthians saiba competir, saiba jogar o jogo de amanhã, e no domingo que o Corinthians saiba ganhar o jogo, né? Numa fase dessa de mata-mata, no final das contas, vale a classificação, a gente está brigando por um troféu, mais do que desempenho, né? Desempenho a gente vai querer ver em alguns outros momentos, mas é claro que, como você bem disse, os nossos jogos que nos assustaram esse ano foram jogos grandes, foram os clássicos e também a fase da pré-Libertadores. Assustaram, mas a gente espera que, depois do desempenho do Mirassol, que era, não digo um jogo grande pelo tamanho do adversário com respeito ao Mirassol, mas era um jogo grande que leva a uma semifinal de Campeonato Paulista depois de algum tempo que a gente não vai. Então acho que é isso, irmão. Acho que é primordial o Corinthians saber jogar bem amanhã, tentar trazer um bom resultado para cá, também pensando no domingo. Acho que qualquer resultado amanhã que faça que o torcedor fique, no mínimo, esperançoso para uma classificação na fase de grupos, já traz um clima diferente para domingo também. E só falando ainda de Libertadores, Fê, que eu queria voltar nesse ponto, do ano passado para cá, a gente fez questão de ressaltar por muito tempo a conexão que estava positiva entre time e torcida. E não que essa conexão tenha se perdido, tá? Ou que essa conexão hoje esteja ruim. Mas eu acho que foi importante, por mais que a gente não tenha visto isso na semana passada, mas eu acho que foi importante o recado que a torcida deu para eles. De que, beleza, o clima tá legal, ainda existe a conexão entre a gente vai apoiar igual a gente sempre fez, mas esse jogo não tá legal. Jogar assim não tá legal. A gente espera mais de vocês. Então, tanto no jogo de ida, que eu, pelo menos ali, alguns jogadores demonstraram insatisfação com o futebol jogado, quanto o jogo de volta, que a torcida, beleza, ficou feliz, óbvio, com uma passagem de fase, mas não fez o poropopó, pelo contrário, cantou ali de forma relativamente agressiva, digamos assim, que tem que ser homem para jogar no Coringão, que não sei o que lá, não sei o que lá.
eu acho que isso é um recado para o jogador também de que, pô, legal, passaram, não fizeram mais do que, do que a obrigação, mas a gente não gostou da postura, que ela não se repita. Então eu espero que independente do resultado que tem amanhã, que a postura não se repita e que o recado ele tenha sido passado de forma concisa e de forma clara do que a gente espera dos jogadores na Libertadores. A gente não quer passinho de calcanhar, a gente não quer firula para fazer gol, a gente quer uma partida séria e competitiva, que é o que o campeonato pede. O campeonato ele não te abre brechas para vacilo. Ele não abre brechas para você perder 3 gols na cara do gol para fazer um. Talvez o um gol que você perca ali no começo do jogo seja a sua única chance do jogo inteiro. Então é um jogo que ele te exige uma objetividade maior e ele te exige uma seriedade na disputa dele. E isso eu espero de coração que tenha ficado claro para os jogadores nessa nossa primeira fase de pré-Libertadores, porque pelo menos o recado ele foi dado. É isso, concordo 100%. Mas é o que a gente falou, acho que, pelo menos a minha visão ali, a gente viu o jogo junto, inclusive no domingo, estava claro que isso foi, pelo menos no domingo, foi cessado, né? Então, não achei nenhum momento Corinthians de gracinha tal, achei o time sério, em busca, que é lógico, do outro lado jogam 11 jogadores também, em certos momentos da partida você não consegue ficar tanto com a bola. Mas foi um Corinthians sério, foi o Corinthians que a gente viu no final do ano passado. O Corinthians que estava ligado em cada jogo que a gente viu naquela reta final. Foi o Corinthians, acho que o mais ligado que a gente viu esse ano. Mais do que nos clássicos, mais que em tudo. Acho que entenderam isso e é o que a gente espera para amanhã. Lembrando que a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista não deixa o cenário às mil maravilhas. Eu vi até um cara no Twitter comentar que o Corinthians é muito louco, né? Porque a gente está em fevereiro, agora nós estamos em março, né? Era final de fevereiro, eu vi no final da semana passada. O cara falou: a gente está em fevereiro, a gente perdeu um jogo no ano, ganhamos não sei quantos. Se a gente for pensar em números, a coisa tá linda. Uma torcida tá brava com o desempenho. Talvez já quer. Tem gente querendo a cabeça do Ramon, gente que não, tal. E tudo isso em fevereiro ainda, né? Então, o Corinthians realmente é uma turbulência, até quando as coisas estão bem ou mal, os resultados estão vindo, né? Mas eu entendo também a preocupação, porque não é possível que o mesmo elenco, a mesma comissão técnica, não estavam conseguindo produzir aquilo que a gente viu na reta final do ano passado, né? Então, acho que esse é o principal ponto, o principal questionamento de todo mundo. Mas eu acho que no domingo nos dá uma esperança de que amanhã talvez seja uma coisa diferente lá no Equador, e no domingo também. Lógico que são momentos diferentes, são jogos diferentes, só que assim, num espaço de 7 dias a gente tem 3 decisões. Né? Então, esse é o principal ponto. Como que o Corinthians vai se comportar amanhã? Amanhã vai influenciar diretamente no nervosismo, no comportamento de domingo, que vai influenciar diretamente no jogo de volta da próxima quarta-feira, no dia 12. Então, os jogadores têm que estar muito centrados quanto a isso, têm que entender a importância desses 3 jogos em 7 dias, e eles sabem disso, e vão saber que a torcida sempre vai estar do lado, já tem um monte de coringão que a gente sabe que já estão, a maioria já está no Equador, já para o jogo de amanhã. Então, assim, a torcida vai estar sempre junto, e o que a gente espera é que o Corinthians seja um time competitivo. Se a gente, sei lá, amanhã volta com uma derrota de 1-0, mas não foi não foi pataquada, o time jogou bem, tentou, competiu e tal, é do jogo, é normal. Vamos tentar reverter aqui. Mas se a gente vê aquela morosidade, aqueles, sabe, os caras jogando uma final e nós jogando um amistoso, aí é sinal de alerta, preocupação no grau máximo também para domingo, né, irmão? Com certeza, Fê. Por isso que eu disse que, para mim, independente do resultado, eu acho que o corintiano mais vai medir amanhã é a postura. Porque a gente sabe, de novo, a gente sabe que jogo de Libertadores, que o jogo de amanhã, pelo menos a Libertadores, a expectativa não é igual a do primeiro jogo, não é a de golear no jogo de ida e golear no jogo de volta. A gente sabe que não vai ser assim, a gente sabe que não vai ser isso, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, e a gente sabe que vai ser um jogo que ele tende a ser competitivo. Mas a postura, eu acho que de amanhã, óbvio, a gente também não quer um time com postura tomando 3 gols, não é isso que eu tô dizendo. Mas a gente sabe que a postura de amanhã vai falar muito mais, talvez, do que um resultado. A postura de fazer um jogo competitivo, por exemplo, para mim, de coração, para mim, um jogo competitivo, um jogo duro do Corinthians, 0-0, trazendo para a decisão para a Arena, para mim, talvez ele tenha um peso maior
do que um jogo displicente, um jogo jogando mal, que acha um golzinho e vem com 1-0, sabe? Porque talvez a gente espere a mesma postura aqui e talvez só a postura não seja. Só o fator casa não seja decisivo para a classificação. Então, eu prefiro de coração, entre um jogo displicente com 1-0 achado, eu prefiro um empate com um jogo duro e um jogo competitivo do Corinthians, que aí a gente consegue esperar uma volta competitiva também. Exato. Até porque, como a gente comentou, vai refletir no que a gente vai esperar para domingo, né? Às vezes voltar com 1-0 amanhã jogando nada, para puta, domingo, jogar assim, do jeito que os caras estão vindo, com a derrota recente e tal, vai ser complicado. Mas é isso, irmão. Acho que esse jogo passado do Mirassol aí, eu não digo que nos dá esperanças, mas não dá. Não digo que nos dá muita confiança, mas talvez nos dê uma certa esperança de ver o Corinthians voltar a ser aquele time pé no chão e que a gente tanto gostou no fim do ano passado, que competia a todo momento e que não se dava por abalado, mesmo quando saía atrás do placar, como foi contra o Vitória, como foi contra o Criciúma fora de casa. Então, acho que o mínimo que a gente espera é que o Corinthians volte a mostrar aquele futebol do final do ano passado, que foi o que mostrou contra o Mirassol no último domingo. Humildade, pé no chão e competir. É só isso que a gente quer. E, irmão, acho que pensando na nossa resenha de sempre, só te agradecer por estar de novo aqui, para a gente fazer essa resenha. De novo, quero mandar um abraço para o Vladão. A gente sabe a correria que ele passa no trabalho, principalmente nessa época de tanta chuva aí, né? E só agradecer, falar para a galera que nos segue, chegou até aqui, para nos seguir, para dar o like no vídeo aí também, para compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, mostrar o nosso trabalho para outros corintianos. E como eu falei, nosso compromisso com vocês não pode falhar, mesmo na terça de carnaval, de manhã estamos aqui gravando, para sempre estar com conteúdo em dia com vocês aí, para a gente trocar ideia de Coringão também, que é sempre bom. E brigadão de novo, viu, irmão? Tamo junto, valeu mesmo. É nóis, irmão. Tamo junto, valeu pela resenha. Amanhã, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Final de semana também. E é isso, mano. Tamo junto e vai Corinthians. É isso, rapaziada. Tamo junto, abração para todo mundo. É nóis e vai Corinthians.